Olá, pessoal! Vamos resolver uma questão bastante interessante de eletrotécnica do Instituto Federal do Espírito Santo. Determine a corrente elétrica registrada pelo amperímetro ideal. Observe que temos um amperímetro e devemos determinar a corrente elétrica que circula por ele. Já vemos que trata-se de uma ponte de Wheatstone. Precisamos verificar se essa ponte ela é equilibrada e, para isso, o produto das resistências opostas devem ser iguais. 2 vezes 1 tem que ser igual a 2 vezes 4, e isso não é verdade. E nesse caso temos uma ponte de Wheatstone desequilibrada. Dito isso, a corrente elétrica no amperímetro não é nula. Se a ponte fosse equilibrada, teríamos uma corrente elétrica no amperímetro igual a zero. Vamos então solucionar essa questão. Talvez alguém pense, eu vou calcular a diferença de potencial no amperímetro e eu posso obter a corrente elétrica. Isso só daria certo se houvesse uma resistência elétrica. Mas como o amperímetro ele é ideal, a resistência do amperímetro vale zero. Dessa forma, não podemos utilizar a diferença de potencial porque a resistência do amperímetro vale zero. E aí temos que utilizar um teorema bastante importante, que é o teorema de Thevenin. Significa o seguinte: vamos verificar qual é o circuito equivalente visto pelo amperímetro e vamos substituir esse circuito por uma fonte de tensão em série com a resistência elétrica alimentando o amperímetro. Precisamos calcular tensão de Thevenin e resistência elétrica de Thevenin. É isso que chamamos de equivalente de Thevenin. E isso é muito utilizado, inclusive, no sistema elétrico de potência. Grandes redes elétricas são equivalentadas através do teorema de Thevenin. E quando obtivermos o equivalente de Thevenin, poderemos calcular a corrente elétrica do amperímetro aplicando a lei de Ohm, dividindo tensão de Thevenin pela resistência de Thevenin. Vamos agora, em primeiro lugar, calcular a impedância de Thevenin. Para isso, precisamos curto-circuitar fonte de tensão e abrir fonte de corrente. Nesse nosso circuito, temos apenas fonte de tensão. Vamos então curto-circuitar a fonte de tensão e calcular a impedância vista pelo amperímetro. Essa é a impedância de Thevenin entre os terminais A e B, onde retiramos o amperímetro. Vamos aplicar aqui a técnica das letrinhas. Nesse caso, quando passamos por um resistor, mudamos a letra, o potencial. Chamaremos esse nó de potencial C. Tudo que estiver diretamente conectado também terá potencial C. Vamos então reescrever esse circuito elétrico. Entre os terminais A e C, temos 2 resistores em paralelo. E entre os terminais B e C, também temos 2 resistores em paralelo. E a impedância equivalente de Thevenin será o resultado dos 2 primeiros resistores em paralelo, 2 vezes 1 dividido por 2 mais 1. Lembra? Produto dividido pela soma. Isso será somado ao outro equivalente em paralelo. 2 vezes 4 dividido por 2 mais 4. E o resultado será 2 ohms. Ou seja, impedância de Thevenin, 2 ohms. Em segundo lugar, vamos calcular a tensão de Thevenin. Analisando o circuito, precisamos calcular as correntes elétricas I1 e I2. Corrente elétrica I1 será a tensão da fonte dividida pelo somatório das resistências do ramo por onde passa a corrente elétrica I1, resultando 6 amperes. De igual modo, corrente elétrica I2 será tensão da fonte dividida pelo somatório das resistências do ramo que circula corrente elétrica I2, resultando 3 amperes. E agora vamos aplicar a lei das malhas a essa malha que contém o terminal aberto, que devemos calcular a tensão de Thevenin. Sabemos pela lei das malhas que o somatório das quedas de tensão deve ser igual a zero. Então, a tensão de Thevenin será a diferença entre a queda de tensão dos resistores na malha. Substituindo os valores de corrente elétrica que calculamos, temos que a tensão de Thevenin será 6 volts. E por fim, vamos transformar o circuito elétrico no equivalente de Thevenin visto pelo amperímetro.
Temos aqui o circuito equivalente de Thevenin, tensão de Thevenin 6 volts, impedância de Thevenin 2 ohms e a corrente elétrica que circula pelo amperímetro será tensão de Thevenin dividida pela resistência de Thevenin. E como resultado, encontramos que a corrente elétrica que passa pelo amperímetro vale 3 amperes. Uma questão muito importante, alternativa correta, letra C. Essa é uma aplicação clássica do teorema de Thevenin. Valeu, pessoal, forte abraço e bons estudos!